Glória a Deus por mais esse tempo aqui de adoração, de culto ao Senhor. Nós já passamos o Natal, já comemoramos o nascimento de Jesus com nossas famílias, celebramos a vida. Como Deus é lindo, né? Ele se preocupa com cada detalhe e faz com que vivamos em comunhão. Com certeza, a família nesses dias de fim de ano são profundas para nós e importante para acontecer. Nós, como igreja, sempre valorizamos isso. Já houve momentos de abrirmos mão do culto para que todos estivessem com suas famílias. Nós temos isso como prioridade. Então, eu tenho certeza que com você não foi diferente e que seja voltado agora a esse próximo evento que vai ser o dia 1º, a virada do ano. Nós sabemos que as estações mudam, os tempos mudam e o Senhor está conosco em qualquer situação. Amém? Te convido a adorar um pouquinho o Senhor e diante de tudo que Ele tem para fazer hoje, os testemunhos, a palavra, tudo que vamos oferecer a Ele, você esteja aí rendido, novamente dizendo, pare o que você está fazendo, se conecte aqui, né? Nós ficamos aqui um pouco diferentes por causa da estrutura, mas nada diante do Senhor é diferente, não. É tudo igual. Nós é que nos moldamos, mas Ele permanece o mesmo. Ele está aí com você, está aqui neste lugar e que você se renda a isso. Qual é o desejo? Qual é o desejo do seu coração para essa virada de ano? Desejo de honrar, de adorar? Qual é o seu desejo da parte de Deus? Além dos outros desejos, né? Às vezes eu vejo o apóstolo Gésio ministrando e colocando alguns momentos de que escreve os desejos aí e coloca diante do Senhor. Parece algo tão simples, mas é verdade. Quando nós escrevemos e apresentamos ao Rei dos Reis, ao nosso Abba, Pai, Ele está ali para perceber esse ato que nós fazemos, né? Esse ato profético. Então, é uma semana de escrever os nossos desejos diante dele. Por isso que me veio à memória essa canção que diz assim: este é o meu desejo de honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Querer se
Senhor, que o teu querer venha se cumprir em nós em 2025. Entregamos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida a Ti, Jesus. Como diz essa canção, toda vez que respirar, o nosso respirar seja um respirar de adoração ao Deus que nós cremos, que nós adoramos, que nós vivemos, um Deus que nos salvou um dia, um Deus que está disponível a mim, a cada um de nós. Nós oferecemos a Deus a nossa vida, que ela seja realmente um continuar de adoração ao Senhor também em 2025. Nós te adoramos em nome de Jesus. Quero ministrar uma palavra que está em Atos, capítulo 20, no versículo 35. Diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Eu não sei, eu confesso para você que eu sinto que nem para todos é assim. É melhor dar do que receber, está na Bíblia, está em Atos, capítulo 20. E que hoje, esse ato de dar, através das nossas ofertas, dos dízimos, que são 10% de tudo aquilo que vem à nossa mão, das primícias, que é um dia, pegamos o salário, dividimos por 30, pegamos um dia, oferecemos ao Senhor, através da oferta, que ela é voluntária, aquilo que é proposto no seu coração, oferta de tantas coisas, né? Nessa virada de ano, oferecer um brinquedo a uma criança, dar um presente para alguém, um sinal, um símbolo de carinho, é tão profundo, é mais profundo do que imaginamos os nossos atos de amor. Esses princípios da palavra nos ensinam coisas profundas. Então, que nesse dia e nessa virada de ano, fique em nosso coração que é melhor dar do que receber. Porque foi isso que o nosso Deus fez. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era Jesus. Você conhece a história de Jesus quando foi para a cruz. Jesus, até a ida para a cruz, ele era o Filho de Deus. E Deus, tendo ele como único, deu por mim e por você. A parte melhor que ele tinha, ele entregou. E ele deu, e quando ele estava na cruz, não era mais ali o Filho. Agora era um pecador que estava ali, levando os nossos pecados sobre os ombros. Pensa, o pecado de toda a humanidade, desde quando ela começou, até quando a humanidade irá acabar. Esse Deus fez a maior entrega de doação. Eu penso que eu e você jamais vamos conseguir fazer isso. E ele nos ensinou de uma maneira tão profunda. E quando Jesus ali não era mais filho, mas o pecador que levava os meus pecados, sobre os ombros de Jesus estava a minha decisão e a sua decisão também de dar. Sempre dar. Lembrar que é melhor dar do que receber. Então, dê os princípios ao Senhor, dê amor às pessoas. Não pense em receber de volta, pensa em dar. Ofereça, sempre dê, até que transborde naturalmente sobre a sua vida. Eu quero te abençoar hoje, declarando que essa virada de ano, você vai virar dando, oferecendo o teu amor, o teu melhor, oferecendo o que tem de bom de Jesus dentro de você para outras vidas e para a casa do Senhor também. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra de Atos 20, que é melhor dar do que receber. Ensina-nos essa verdade.
Se o teu Espírito Santo não nos convencer disso, sempre seremos aqueles que queremos mais receber. Porque receber é muito bom, Senhor. Nós recebemos a sua graça, nós nem merecemos. Nós recebemos tudo da parte de Deus, mas o maior ensino que o Senhor nos deu foi dar. E o que o Senhor deu, jamais conseguimos alcançar. Então, que essa generosidade venha nessa virada de ano sobre nós, em oferecermos tudo de bom que há de Deus em nós para a vida de cada um que está ao nosso redor, da família, amigos, igreja e principalmente ao Senhor dos Senhores, aquele que deu tudo por nós. Nós chamamos por isso, nós glorificamos o Senhor por isso e recebemos essa doação em nome de Jesus. Amém. Esse ano de 2024, eu quero somente agradecer a Deus pela cura do meu câncer de intestino, por tudo que o Senhor tem feito, por todo o tratamento que está dando certo, por o Senhor ter se mantido fiel esse tempo todo, não deixando ele voltar. Isso foi uma grande vitória sobre a minha vida. E todo o processo de cura, todo o processo de restauração, para que ele seja um grande testemunho, a gente precisa passar por algumas dores, abrir mão de muitas coisas. Então, quero dizer que eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito nesse ano de 2024. Eu glorifico e testemunho sempre. Amém. Que Deus seja sempre louvado sobre as nossas vidas. Olá! Com alegria eu quero compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida no ano de 2024. O Senhor fez grandes coisas no meu interior. Eu tive depressão esse ano. Foi um dos anos mais difíceis que eu enfrentei. Eu vivenciei muitas mudanças depois que eu me casei. Eu mudei de igreja, mudei de trabalho, saí da casa dos meus pais. Então, muitas coisas foram diferentes, né? Além de todas essas mudanças, no ano de 2023, o Senhor me deu uma palavra que estaria curando feridas profundas. E era como se Ele abrisse gavetas dentro de mim e tirasse coisas antigas. Então, eu já estava num processo de cura, num processo de restauração, num processo em que Ele estava curando as minhas feridas. Eu entrei num estado depressivo muito importante nesse ano de 2024, de não conseguir trabalhar, de não ter prazer de conversar com as pessoas, de não conseguir muitas vezes interagir, de não conseguir tomar banho, de não conseguir limpar a casa, fazer tarefas comuns, né? Que são sintomas comuns do estado depressivo. Enfim, eu compartilhei com meu marido me ajudou naquilo que ele pôde, né? Nós passamos por muitos ajustes também no primeiro ano de casamento. Eu fiz a minha parte humana de procurar ajuda psicológica, de ajuda psiquiátrica, e não deixei de buscar a Deus, até nos períodos mais difíceis em que parecia que Deus não estava me vendo. Eu sabia que Deus estava me vendo. Houve 2 momentos em que Deus falou muito comigo, né? O primeiro momento foi no Imersão Total, em São Paulo. Na última pregação, nas últimas orações, o apóstolo Géser disse que o Espírito Santo viria sobre aqueles que queriam, que não estavam apressados para ir embora. E ele viria como uma onda. E eu fui tocada nesse momento pelo Espírito Santo. Eu tive uma visão. Eu vi como se eu estivesse em grandes ruínas. Mas mesmo em ruínas, era um lugar muito bonito.
E eu estava nesse lugar e sobre mim começava a chover pétalas brancas. E o Senhor dizia assim para mim que o meu luto tinha acabado. E eu voltei daquele congresso com aquela palavra. E eu profetizava sobre a minha vida: o meu luto acabou, o meu luto acabou. Além de tudo aquilo que eu estava vivendo, uma das coisas que eu acredito que seja Satanás, que colocava no meu coração, era que meu ministério tinha acabado, que meu chamado tinha acabado, que muitas coisas, muitas promessas que Deus tinha colocado e tinha falado que aconteceriam na minha vida e na minha família não iriam acontecer. E através desse momento, o Senhor quebrou todas essas afirmações do diabo. Mesmo com tudo isso, eu continuei tendo momentos de tristeza, tendo dificuldades, tendo muitas situações difíceis, né? No meio desse furacão, meu marido perdeu o emprego e eu enfrentava todas essas situações e precisava ser forte por ele. Precisava ser uma auxiliadora para ele, porque ele também não estava bem. Enfim, Deus nos sustentou durante todo esse período. Deus me deu sabedoria para cuidar do meu marido, para cuidar da minha casa, no meio dessa tormenta. E a última coisa que Deus fez, né, para arrematar a minha cura, foi na palavra do pastor César, sobre as águas profundas. E eu fui muito ministrada nessa palavra. E eu falei para Deus que eu queria algo novo, que eu queria vivenciar coisas novas, que eu queria sorrir de novo, que eu queria cantar na minha casa, que eu queria ter prazer de viver novamente. E assim o Senhor fez. Nós oramos, né? Eu fui lá na frente, nós oramos, eu recebi do Senhor. E é como se eu tivesse dormido de um jeito e acordado de outro. Então eu creio que eu realmente fui curada, porque eu comecei a sorrir novamente com muito prazer, de rir, de conversar, de cuidar da minha casa, de lavar o cabelo, de fazer coisas que antes para mim eram tão difíceis de fazer, mesmo sendo coisas simples, mas é muitas vezes isso que a depressão faz com a gente, tira o prazer de viver e de fazer coisas simples. Deus fez um milagre na minha vida, um milagre na minha família, meu marido conseguiu um emprego e o Senhor nos sustentou em todo esse ano de 2024, que não foi fácil. Mas eu posso dizer que não nos faltou a presença de Deus, não nos faltou a provisão de Deus, não nos faltou a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida. E é com muita gratidão que eu venho agradecer ao Senhor. Muito obrigada. Bom, 2024 foi um ano muito intenso. Um ano onde eu literalmente tive que estar nas quatro paredes de um hospital para ser curada. Nossa família estava vivendo um tempo que a gente estava fora do centro da vontade de Deus para nós. Não estávamos em pecado, não estávamos desviados, mas simplesmente estávamos fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E aquilo que Ele nos chamou para fazer, aquilo que Ele determinou para nós como família, nós não estávamos vivendo. E esse ano foi o ano de voltar a isso. É um ano que Deus nos chamou para voltar ao princípio e aos princípios daquilo que Ele já determinou na palavra dele e para nós como família. E para isso, Ele teve que me tirar de alguns lugares. A princípio eu não entendia o porquê, mas com o passar do tempo, com o decorrer das situações, eu fui entendendo a vontade de Deus para nós. E começou lá na colestase, né, a minha condição gestacional que eu tive, terminou agora com a hidrocefalia do Kalel, e foi realmente Deus juntando as peças e nos mostrando. A minha vontade para vocês é essa, é aqui que eu quero que vocês estejam, é isso que eu quero que vocês façam como família. Se tem uma palavra que pode definir o nosso 2024 é voltar ao princípio e aos princípios. E para 2025 a palavra é Kadima,
que em hebraico significa avançar. E é isso que Deus tem falado comigo para esse tempo e vamos como família avançar para o centro da vontade dele. Esse ano foi um ano de voltar os olhos para o centro da vontade do Senhor, para aquilo que Ele tem para nós, para que em 2025 em diante a gente possa viver a vontade perfeita, agradável e boa do Senhor para a nossa família. Então foi um ano onde eu literalmente precisei ser tirada de locais que não era para eu estar e levadas a locais que me fizeram olhar para dentro de mim, me fizeram olhar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, entender o que estava errado e o que precisava de cura. E esses locais foram literalmente hospitais. E eu não estou falando aqui de cura física. Então, para nós 2024 foi isso, para nossa família, eu, Fê, Laura, Mariana, Kalel. E para 2025 a gente tem muita expectativa de que Deus tem preparado coisas muito grandes. E estamos juntos para viver junto com vocês, nossa família na fé. E é isso. Um beijo. Até ano que vem. Saudades. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui nessa manhã, né? Ou dependendo do horário de quem estiver assistindo. Dar um testemunho de gratidão a Deus por este ano que passou. Agradecer ao nosso Senhor, primeiro declarando uma palavra que para esse ano de 2025 foi uma palavra rema na minha vida, que é aquela palavra que diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas também existe uma palavra declarada lá em Josué, no capítulo 1, a partir do verso 8, e diz que o homem que guarda as palavras, que fala as palavras, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e que nas palavras que são do livro da lei, tudo que ele fizer, se ele cumprir estes mandamentos, ele teria uma vida abundante e uma vida próspera. O significado de abundância e prosperidade eu aprendi nesse ano de 2024. Não é riqueza financeira, não é bens materiais, mas são os bens que vêm do Senhor. É andar um pouco a mais do que o Senhor nos manda andar, cumprir os mandamentos dele e principalmente confiar nele. Eu vivi um ano muito atípico daquilo que eu sempre tinha vivido, mas o Senhor supriu em tudo. No início de fevereiro, muita oração, tivemos resposta de Deus, tivemos um parecer, uma permissão de Deus para que nós trilhássemos um caminho diferente, nós tentamos, ainda não é motivo de existência, mas a gente caminha nele agora. Tinha saído do meu trabalho atual com um salário razoável, né? E aí o tempo foi passando, as lutas foram chegando, muitas coisas aconteceram, mas o Senhor suprindo em tudo, em nada deixando. Nós colocamos novamente, depois daquela palavra profética que o pastor Guto e a pastora Bárbara deu, de uns 52 dias até o final do ano, nós recebemos aquela palavra, colocamos no nosso coração, colocamos em prática, não só a oração, mas o jejum também, tudo aquilo que o Senhor nos pediu. E para a honra e glória do Senhor, eu e minha família encerramos 2024 novamente ingressado no mercado de trabalho. Como diz, em tudo o Senhor nos ajudou, em tudo o Senhor nos supriu, nada tem nos faltado. Nos momentos mais difíceis nós vimos as mãos do Senhor, nos momentos mais complicados nós vimos o Senhor agindo, nos momentos mais difíceis nós deixamos o Senhor agir. E todas as áreas, tanto na escola do meu filho, como nas nossas finanças, como na nossa despensa, como novamente, voltando para o mercado de trabalho, nós vimos as mãos do Senhor cuidando de tudo. Eu louvo e glorifico a Deus por este ano, um ano de muita dificuldade, mas de muito aprendizado. E é com sentimento de gratidão que eu encerro 2024, e com uma palavra de que, por o ano de 2025, eu já comeria os frutos daquilo que brotou da terra em 2024, conforme a palavra de Reis 19. Eu louvo o Senhor por todo este tempo, glorifico o Senhor por esta amada família, por esta amada igreja, por este povo que nos acompanha, por tudo que aconteceu, a bênção do legendário, a bênção da união destes homens guerreiros e toda a minha família unida em saúde e em paz. Eu louvo e glorifico ao Senhor em nome de Jesus.
Oi, família Ágape, tudo bem? Estamos passando aqui para dar o nosso testemunho daquilo que Deus fez nesse ano na nossa vida, na nossa casa. Nós estamos muito felizes em compartilhar esse momento com vocês. Eu acho que de tudo que Deus fez na nossa vida, precisaria de, um culto inteiro para contar. Nós vamos tentar nós vamos tentar de forma resumida, compartilhar mais ou menos. E a gente fez uma colinha, então se a gente ficar meio que olhando para baixo, a gente está tentando para não esquecer, tá bom? Tudo começa no finalzinho do ano, né, de 2023 para 2024, que eu acabei retornando para a empresa que eu trabalhava antes, e Deus já me colocou lá naquele lugar, me abençoando mais do que quando eu estava lá. Então eu retornei para lá ganhando um salário maior, e durante 3 meses subsequentes praticamente, eu ganhei um aumento de salário espontâneo, assim, sem pedir, sem nada. Foi realmente Deus que nos deu. E só para um adendo que eu já estava esquecendo, no começo do ano, a guia profética do ano foi que seria o ano de quitação de dívidas e que seria um ano específico para as mulheres, que seriam abertos negócios e tal. Então, um ano de empreendedorismo feminino. E nós vivemos essa palavra, porque há um tempo atrás nós fizemos uns investimentos que não deram certos e acabamos ficando com algumas dívidas no banco, né? E aí a gente conseguiu, através do trabalho, né, do aumento de salário, também veio a empresa que a Raíra conseguiu abrir, que é através das recreações. Ela teve vários eventos e com isso nós fomos nos planejando para a quitação dessas dívidas, e logo no começo do ano veio a primeira que a gente conseguiu quitar de forma à vista, um valor que foi menos da metade, nós conseguimos quitar pagando. E depois, a Raíra teve vários eventos nessa festa, Deus nos abençoando no trabalho dela, com os personagens. Ela também conseguiu durante o ano vários alunos, alguns iam, alguns vinham, mas sempre os que vinham eram maiores mais do que os que iam, né? Então Deus foi nos abençoando dessa forma, com a quitação da primeira dívida logo no começo do ano, com a empresa sendo aberta e vários eventos com os personagens. E aí logo depois disso, nós tínhamos um banco que nós estávamos com uma dívida de cartão de crédito que eles não parcelavam de jeito nenhum. E aí eu tinha ido no Procon, eu já tinha ido atrás de advogado, né, porque eu fazia a proposta à vista e eles não aceitavam de jeito nenhum. E orando sobre aquilo, eu falei, Senhor, vai a nosso favor, né, porque a gente quer regularizar, né? E aí, gente, eles fizeram o parcelamento do valor da minha dívida, que seria à vista, parcelado em 12 vezes. E aí nós começamos esse processo, né? E ficamos, assim, livres, vamos dizer assim, de uma parte. E fomos assim, né? Juntando, quitando, reestruturando. A gente não comprou nada. Enquanto a gente não quitou, a gente não comprou nada de imóveis, nada de casa, nada, né, da casa, nada. Nós só estávamos só alinhando para que nós pagássemos as nossas dívidas. E uma bênção, logo que o meu esposo foi pro Legendário, gente, foi muito tremendo, porque quando ele pisou na montanha, ele também estava com uma dívida nesse mesmo banco que não dava desconto nenhum. Quando ele pisou na montanha, eles fizeram uma proposta à vista, menos do valor que era a dívida dele mesmo, né? E eu tinha também saído da empresa Maringá Clube, que eu trabalhava registrado, e com o valor... Só nessa parte do Legendários, um pouco antes, porque o Legendários você tem que fazer um investimento considerável para você poder ir, mas eu lembro que eu falei com o pai dele, ele falou assim, não, vai, você tem... que eles já sabiam também, né, mais ou menos desse planejamento nosso. Ele falou, não, vai, mesmo que você precise usar um pouco do seu dinheiro que você está reservando, mas eu creio que Deus vai abrir as portas. E realmente, na quinta-feira, quando a gente saiu, a Raíra falou que já começou a negociação. Então, quando eu voltei da montanha, já estava resolvida essa questão. Ela já tinha até feito o boleto para quitação, daí só na segunda-feira a gente só terminou de pagar e é isso. E isso, aí nós quitamos essa questão. Isso já é a terceira. Já é a terceira, que na verdade já encerrou todas as quitações de dívidas que a gente tinha. E só um adendo também, gente, dívida, quando a gente fala, é dívida mesmo, que você não tem dinheiro para pagar. Não é financiamento que você paga todo mês, porque aí, o nome já diz, é financiamento. É dívida mesmo, que estava lá acumulado um valor e você não tem dinheiro para pagar e você não está pagando. Isso. Então é isso que aconteceu com a gente. Foram 3 quitações de dívidas que estavam atrasadas, pendentes lá, a gente se preparando para
mas que não acontecia, né? E oração e trabalho, o negócio desenvolveu. Isso. E aí nós tínhamos no coração de quitar o nosso carro, né? Nesse ano. E para vocês terem noção, o nosso carro a gente só ia quitar no meio do ano que vem. E aí, como eu saí do Maringá Clube, e aí tinha uma cláusula no contrato lá do carro, que se eu saísse do emprego, eles quitariam algumas parcelas do carro. E nós entramos em contato e foi bênção demais, foi aprovado. E nós conseguimos quitar o carro em outubro do ano passado, desse ano. Quitamos o nosso carro e ficamos sem dívida nenhuma, nem financiamento, nem nada. Um pouco antes, foi de outubro, agosto, quando a gente fez aniversário de casamento, a gente também conseguiu tirar, né, um tempo para nós, só como casal, num lugar que... Era meu sonho. Era o sonho dela, eu nem sabia, e a gente acabou que deu certo, nós conseguimos sair e ficamos lá 2 dias? 2 dias, quase 2 dias e meio. Foi muito bom esse tempo que Deus preparou para a gente. E daí no final do ano, agora já a gente acabou sendo surpreendidos por Deus, aquilo que Ele fez. Acabou surgindo, né, 2 oportunidades de negócio, uma atrás da outra, uma numa semana, outra na outra semana. Verdade. De trocar a moto. E daí a gente acabou indo lá ver e deu certo, né? A Raíssa já quis sair com a moto no dia que a gente foi ver, e daí a gente acabou já saindo com a moto e conseguimos praticamente trocar a moto de forma à vista, com só algumas coisas pra gente resolver. E daí na outra semana também já entrou a questão do carro. Apareceu uma oportunidade de um carro que a gente já tinha olhado, né, visto. A gente estava com a intenção também de trocar mais no final do ano que vem, final de 2025. E Deus nos surpreendeu. Foi muito rápido aquilo que Deus fez, deu tudo certo a negociação e a gente acabou trocando. Era o carro do jeito que a gente queria, né, da forma que a gente queria, com os componentes, aquilo que a gente já tinha pensado, já tinha colocado em oração. E foi tudo isso que Deus fez nesse ano. É só muito interessante quando a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Às vezes nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes da nossa conversa, olha amor, esse carro, a gente quer isso, aquilo, né? O banco assim e tal, Deus honra. Então quando a gente coloca o nosso coração à disposição, porque o Senhor, quando Ele vai te abençoar, Ele vai olhar o seu coração. Né? Ele vai olhar se o seu coração está disponível para receber aquela bênção, porque não adianta Ele te entregar algo, uma bênção, você não está disponível para, seja para trabalhar a favor daquilo, né? Seja se doar para aquilo, e foi isso que aconteceu conosco, né? Nós oramos, nós jejuamos, fizemos vários propósitos diante do Senhor, um ainda não realizou, né? Mas assim, nós temos orado, nós temos buscado, e que você também, né, nesse novo ano que está se iniciando, o ano de 2025, você faça um propósito em família, você com a sua esposa, você com o seu esposo, em orar, em buscar junto, porque há uma unção quando ora-se junto, há uma unção quando você busca junto, como você alinha o seu sonho junto com o seu esposo ou com a sua esposa, Deus se move a seu favor. Então que vocês possam viver esse novo tempo. Não, é isso. Gente, que vocês tenham um final de ano abençoado, um 2025 próspero, que vocês possam viver os sonhos que Deus tem colocado no coração de vocês. E tamo junto. É isso? Tchau! Tchau, Deus abençoe. Uau, galera! Quanta coisa, né? Nós acabamos de ouvir testemunhos tremendos daquilo que Deus fez na vida de muitos de vocês, de muitos dos nossos irmãos, da família. Uau, quanta coisa, né? E isso possa ser algo que nos incentive, que nos motive, que nos alegre e que possa nos animar para, em 2025, vivermos realmente tudo de mais excelente que Deus tem. Acabamos de vir de um tempo tão tremendo em família, celebramos o nascimento de Jesus, nós passamos um tempo tão gostoso e agora, recebendo dessa palavra, dessa injeção de ânimo, eu creio que vai nos impulsionar para algo novo. Quero deixar algo para você, está lá em Isaías 43, verso 18, 19, que diz assim, ó: parem de viver dos acontecimentos passados e de cismar com o passado. Faço algo novo. Isso está surgindo. Vocês não percebem? Estou preparando uma estrada no deserto, rios em terras áridas. E nós estamos aí diante de algo novo, né? Agora, essa semana, nós vamos comemorar o ano novo, a passagem do ano 24 para 25, mas também nós vamos ter algo extraordinário. Nós estaremos começando projetos novos,
coisas novas. E eu creio que Deus está no controle. Como nós recebemos domingo passado, eu creio que Deus nos está moldando e preparando para esse futuro. Então, que possamos abrir o coração a isso e celebrar tudo isso. Que você, junto comigo, possa desfrutar disso. E no próximo culto, dia 5 de janeiro, estaremos ali na Capela da Unicesumar. Você é convidado, convide seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Grandes coisas Deus vai fazer. Mas o que você coloque algo no seu coração. Quando houve a inauguração do Templo de Zorobabel, o povo, ao chegar ali, ele não viu aquela suntuosidade, grandiosidade, aquela coisa extraordinária do Templo de Salomão. Mas se alegrou porque sabia que é ali que Deus começaria algo tremendo. Por isso a palavra diz, a glória da segunda casa é maior que a primeira. E nós precisamos chegar ali, naquele local, vamos ver tanta coisa especial. Talvez não seja aquilo que eu tenha sonhado e esperado para aquele momento, mas é tudo aquilo que Deus preparou para este dia. Estamos dando passos, início, começando uma caminhada, começando um projeto. E ali nós vamos estar ainda em estruturação, em organização. São muitas coisas a se preparar. Mas uma coisa eu tenho certeza, talvez o som não vai estar do jeito que eu espere, a imagem não está do jeito que eu espere, talvez a decoração não esteja do jeito que eu espere. Mas uma coisa é certa, Jesus vai estar lá. E se Jesus estiver lá, não importa, tudo vai ser tremendo, porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, nos motivará, nos encherá, nos abastecerá e nos alinhará para algo grande em 2025. Então, convido você a estar conosco nesse próximo culto. Aproveite essa semana, celebre muito, festeje muito essa entrada de ano, e dê ao Senhor algo novo e no próximo culto, juntos vamos desfrutar da gloriosa presença do Senhor nessa pedra inicial, nessa pedra fundamental de início que nós temos para o ano de 2025. Quero te abençoar, declarar sobre a sua vida a glória do Senhor, que nesse tempo você seja cheio da paz e da alegria do Deus Altíssimo, que essa vida na presença te dê revelações. Eu creio que nesses dias Deus já tem falado, mas que Deus continue movendo no teu coração, que o Senhor possa te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que te dê a paz, a que excede todo entendimento, e que 2025 seja um ano extraordinário na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida em família, na sua vida em sociedade, no seu ministério, na sua vida em comunidade religiosa, e que Deus venha realmente completar essa obra que Ele já tem sonhado para você. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.